Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje nós vamos conhecer a vulnerabilidade de XSS ou Cross-Site Scripting. Muita gente se questiona por que XSS se aqui começa com C, né? Se a gente fizesse de acordo com o nome da vulnerabilidade, ficaria assim. Porém, a gente sabe que CSS trabalha junto do HTML, então isso vai acabar criando confusão. Então, para evitar que isso aconteça, o termo passou a ser XSS. Como funciona? Do que se trata um XSS? Eu separei aqui uma imagem. Breve a gente vai para uma explicação mais a fundo. O XSS ele funciona desse modo: o hacker injeta num website vulnerável um código malicioso. Quando ele for executado, a vítima vai visitar o site e vai abrir inocentemente o script malicioso. Quando isso acontecer, o navegador da vítima executa esse script de forma anônima, desconhecida, e passa as informações dele para o atacante, né? No caso, se for uma tela de login, sei lá, alguma coisa assim, pode ser uma imagem. No momento que ele clicar, o hacker vai receber informações que podem ser críticas, né? Por exemplo, se o usuário tiver autenticado, ele tem a sua seção de cookies, né, que autoriza, que representa o login da conta dele, o login pessoal. E quando ele clica num arquivo malicioso, essa informação é enviada para o hacker e ele consegue manipular e se conectar na conta do alvo sem passar as credenciais, né? Então é algo bem sério. Mas esse exemplo aqui se trata do XSS armazenado, né? Isso aqui é o XSS armazenado. O que a gente vai ver é o XSS refletido. Mas qual a diferença? Ele é classificado como vulnerabilidade de nível médio e o impacto dele não é tão grave. Ele não tem impacto com clientes ou com vítimas, mas sim diretamente na aplicação. Quando uma aplicação é vulnerável a um XSS, por mais que seja refletido, ele pode abrir caminho para uma exploração muito mais a fundo e acabar redirecionando aí para uma outra vulnerabilidade. Mas não é que seja fácil de fazer isso, em alguns casos não é possível, mas onde isso aqui ocorre, tem aquela pequena chance de acontecer, de isso aqui se transformar em algo mais grave. O XSS armazenado, ele pode apresentar de nível alto a crítico, dependendo da situação, ok? Onde um passa, o outro não encaixa, né? Como o nome já diz, XSS armazenado, é necessário que algo malicioso, algum script, seja armazenado na aplicação web, para que os alvos, quando clicarem nesse script, ele seja executado, né? O refletido, ele vai de fato só refletir no navegador. Aqui a gente tem uma documentação oficial. Olha só. Cross-Site Scripting é um tipo de ataque de injeção de código malicioso em aplicações web, classificado
entre as principais vulnerabilidades no OWASP Top 10 2017. Por exemplo, um atacante aproveita uma dada vulnerabilidade em um website considerado confiável pelos seus visitantes para instalar um script que irá executar ações maliciosas como copiar os cookies, como expliquei agora há pouco, tokens ou roubar dados de acesso registrados no navegador web do usuário, né? Roubar aí as credenciais dele. Em geral, o ataque acontece em função de falha na validação dos dados de entrada do usuário e a resposta do servidor web. Nesse caso, muita gente não considera o XSS como uma vulnerabilidade, né? Porque aí a entrada do usuário que não está filtrada corretamente. Mas se não tem um filtro, não está feito da forma correta, né? Então, se não está correto, está vulnerável, suscetível a ataque. Então, sim, ao meu ponto de vista, é declarada uma vulnerabilidade, sim. Dificilmente um usuário será capaz de identificar a falha na comunicação entre a entrada de dados no navegador e a resposta do servidor de destino. No caso, ele não vai conseguir identificar, por exemplo, se for uma tela de login, que o cara, por exemplo, o atacante faz uma tela de login falsa do Facebook, né, um phishing. E daí a pessoa vai lá, se cadastra, tudo certinho. E aí, quando ele clicar em login, o botão de login vai ser a autorização para enviar as credenciais dele para o hacker. E ao mesmo tempo vai fazer um redirecionamento para a página oficial do Facebook, fazendo com que a vítima não suspeite do que está acontecendo. Os tipos são o persistente. O script injetado pelo atacante fica alojado de forma permanente no servidor de destino, que a gente chama de XSS armazenado. O usuário pode acionar a carga apenas por navegar num website infectado. Portanto, qualquer usuário pode executar o código malicioso sem nenhuma ação específica, né? Clicou, executou, não tem muito o que fazer. Esse é um tipo bastante perigoso de ataque, pois o código pode estar alojado em diversos destinos, né? Não tem onde saber exatamente onde o hacker injetou. Como campos de comentário, sim, é possível, base de dados e etc. Não persistente, o que a gente chama de refletido, o script não estará alojado em um servidor de destino e por isso precisará ser entregue para cada vítima. Eu posso muito bem criar aqui um arquivo XSS, um script malicioso, e enviar para alguém e vai refletir no navegador dele. Simples. Isso pode acontecer por várias formas de engenharia social, né? Enganar alguém. Por exemplo, uma mensagem de erro ou um resultado de busca. Uma forma frequente será um link distribuído por meio de esquemas de phishing, citei agora. Ao acionar o servidor por meio de um link, o script será refletido e executado no navegador. Esta técnica é mais frequente, né? É muito mais fácil a gente fazer um refletido do que um armazenado. O DOM XSS, esse eu não cheguei a citar aqui no bloco de notas. O terceiro tipo de ataque, XSS, explora o Document Object Model, né, o DOM, que é a interface que define a leitura do HTML e XML no navegador. O script é capaz de alterar as propriedades das aplicações que executam esses tipos de extensões diretamente no navegador. Portanto, sem a necessidade de interação com o servidor para performar o ataque. Neste caso, a falha está na validação do código HTML ou XML do navegador. Como é que eu posso explicar de uma forma mais simples? Ele se aloja diretamente numa falha do HTML. Ele não chega a ficar alojado no servidor. Como também ele não é algo tão simples como um refletido. Esse tipo de vulnerabilidade pode ser classificada como alto, ok? Então, onde a gente pode explorar esse tipo de coisa? Muito simples. Primeiro, a gente vai criar
por exemplo, um campo de login, ou melhor, um input, né? Por exemplo, digite alguma coisa. Aí tem um botão aqui do lado, enviar. E quando alguém enviar, vai aparecer aqui embaixo, por exemplo, você digitou, e aí a frase ou palavra que foi escrita no input, ok? Ó, primeiro a gente vai criar aqui em HTML, né? Vamos passar aqui algumas coisinhas importantes. Ok. O título da nossa página é Aprenda XSS com a Fortsec. Espera um minuto. Aí, agora sim. Classificar aqui o formato dos caracteres. Já posso inclusive fechar aqui. Ah, tem um porém. Isso daqui bloqueia um tipo de injeção, tá? Mais para frente a gente vai ver esse tipo de coisa. Esse tipo de vulnerabilidade. A gente pode classificar como vulnerabilidade. Agora é onde a gente vai criar o nosso input a partir de um formulário. A ação precisa estar vazia. Vamos usar o método get. Input do tipo texto. Seu nome será texto. Uma mensagem por dentro do input. Digite algo. Autocomplete. Vou deixar desabilitado para que ele não fique dando a sugestão da última coisa que eu digitei. Agora, mais um input do tipo submit, que é o botão. Quero que ele tenha um nome de enviar. Isso aqui tá ótimo. Vamos fechar aqui o formulário. Resumidamente, é isso daqui. Porém, nós vamos mudar o formato desse arquivo para PHP, né? Por que fazer isso? Vamos ver agora. O formato foi alterado porque esse script vai ter PHP inserido, né? A gente tem aqui o campo para digitar e o botão, mas a gente não tem a mensagem embaixo, você digitou tal coisa. Então a gente vai fazer isso com o PHP. Então, se o parâmetro get, que foi passado aqui no método, carregar o texto, que é o input, eu quero que ele faça o seguinte: você digitou cadê aqui o arquivo digitado. Fechamos o PHP. Muito bom. Temos ali o arquivo. Como posso fazer para abrir um servidor local com PHP? Eu criei um script aqui com run, mas ele só funciona no meu usuário local. Aqui é o root. Então a gente faz o seguinte: se tiver no seu usuário local, você usa o sudo
php traço S maiúsculo localhost porta 80. Aqui ele vai pedir sua senha e ok. Agora eu vou até o navegador. Como a gente deu o nome do arquivo de index.php, basta que eu acesse localhost, né? Já está na porta 80. Engraçado, ele abriu o Apache. Deixa eu alterar essa porta. Porta 8000. Localhost 8000. Olha só. Olá. Você digitou olá, né? A gente pode ver aqui em cima que ele criou um endpoint com a tag text. E aí a mensagem que eu inseri aparece aqui na frente. Por que isso acontece? Porque ele está no método get. O que eu fiz aqui foi um post, mas ele foi construído no método get. Então aparece aquilo. Um pequeno exemplo de XSS é esse comando aqui. Alert 1. Ele é escrito em JavaScript. Eu posso substituir esse 1 por qualquer coisa, se tiver entre aspas. Posso copiar. Posso colocar ele aqui. Olha só. XSS refletido. Ou posso colocá-lo aqui no endpoint. Olha só. Mesma coisa. Agora, olha que interessante. Eu vou cancelar aqui. Eu vou alterar aqui. Post. Onde foi que eu coloquei o outro? Post. E agora eu recarrego a página. Vamos ver se ele muda alguma coisa. Olha só. Não tem mais endpoint. Então quer dizer que ele está protegido de XSS? Negativo. Se a gente observar, ele ainda faz um get bem aqui, ó. Por mais que o método seja o post. Olha só, se eu inserir o script, ele ainda funciona. Tem aplicação que bloqueia tudo que foi escrito dentro da tag, a palavra script. Qualquer coisa que for escrita relacionada à palavra script é bloqueado. Então o que a gente pode fazer? Muitas vezes vai funcionar assim. Deixa eu apagar e escrever do zero. A gente pode fazer assim, ó. Trocando as letras. E tanto faz se ficar igual. Não precisa. Isso serve para confundir o servidor, né? Se ele bloquear a palavra script, isso daqui vai burlar essa proteção. Já tem lugar que bloqueia isso aqui, quando a gente fecha a tag script. E agora? Existem centenas e centenas de payloads para XSS. Um deles é esse aqui, ó. Imagem. O source dessa imagem vai ser um erro. No lugar de colocar uma URL, eu vou colocar uma letra para provocar um erro, né? Então, esse erro vai ser igual ao alert 1. Observe que não teve que fechar a tag, né? Então, olha só. E aqui apareceu a imagem quebrada, né?
A gente pode usar também a tag iframe. Isso aqui é... Como é que eu posso explicar? Ele cria uma pequena tela aqui. Deixa eu criar um exemplo. Localhost 2.8000. Olha só. Abriu uma pequena janela com o próprio site dentro dela. Eu poderia fazer... olha só. Eu não sei se já corrigiram, mas esse site não tem o porquê de corrigir, né? Já que é um site sem muita importância. Olha só. Tem aí um site dentro do site. Mas o que é que isso tem a ver com XSS? Muito simples. Eu vou substituir isso daqui por JavaScript alert 1. E olha só. E aí a tela dá um erro, né? Dá um erro, porém funcionou perfeitamente. A gente tem aí o XSS. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa diferente. Eu falei que ia mostrar um tipo de injeção diferente. Olha só. O texto teria que aparecer aqui. Se ele apareceu aqui, é porque o script que eu coloquei deu certo. O que foi que eu fiz? Eu criei uma tag do H1 para escrever um texto, né? É fonte maior. Se eu colocar aqui com o H2, diminui, né? Isso daqui não é XSS. A gente pode chamar isso de HTML injection. É uma vulnerabilidade classificada como nível médio. A gente pode estender essa vulnerabilidade de HTML injection para HTML CSS injection. Mas como funciona? Eu posso alterar o título? Não consigo, por causa do script que está protegido. Mas olha só, acho que tá legal. Olha só, para aparecer isso daqui e o marquee não ficou vermelho. Onde foi que eu errei? Vamos descobrir. Texto estático. Eu acho que eu não precisaria ter colocado BR para pular a linha. E acho que escrevi bem errado também, né? Acho que isso aqui não é necessário. Vermelho, lá ele, cara. Ficou parecendo um pronome neutro. Agora sim. E daí, o que eu poderia fazer? Inserir aqui uma série de coisas. Deixa eu abrir um novo terminal. Deixa eu ir até o meu usuário local. Deixa eu ver se tem aqui. Tá bem aqui. Espera um pouco. Assim fica melhor. Deixa eu ver se consigo inserir aqui. Olha só. Deixa eu botar no tamanho normal. Essa página eu tenho ela guardada para fazer um certo tipo de ataque. A gente vai ver detalhes dele no curso profissional. Pode sair a qualquer momento. Enquanto você vê essa aula, ele já pode inclusive estar online.
Então fica ligado. Onde eu posso explorar isso? Tem que ser realmente em endpoints? Campos de pesquisa? Bom, pelo menos o refletido. O VASP diz shop demo. Deixa eu encerrar esse servidor aqui. O nosso próprio queridão aqui, o G-Shop, ele tem uma certa vulnerabilidade aqui. Olha só, vou botar uma coisa que dê errado de propósito. Teste 1, 2, 3. Não existe nenhum resultado para teste 1, 2, 3. Mas aqui em cima tem um endpoint. Então, script. Olha só, não funciona. O script não passa por esse endpoint. Deixa eu trocar umas letras para ver se ele passa. Ó, não passa. Então, possivelmente, não é só o script que está bloqueado, e sim a tag que fecha o script aqui. O que eu posso fazer? Usar aquele payload da imagem. Olha só. Temos aí o XSS. Ele não alertou aqui vulnerabilidade descoberta porque ele exige um certo payload para fazer isso. Acho que é esse daqui. Alguém já descobriu esse payload, por isso que ele nem notificou. O que posso fazer? É só isso? A gente pode redirecionar uma página com isso daqui facilmente, né? Olha só. Do lado do alert 1, a gente vai fazer uma quebra de linha, que é um ponto vírgula. E então eu vou fazer aqui um document.location é igual. Eu não preciso botar isso daqui. Vamos ver. Vamos ver se precisa dar aspas duplas. XSS e mais nada. Possivelmente não precise disso. Não, de fato aqui é proteção. Ele está protegido contra isso. Mas realmente, deixa eu tentar diferente. src igual a x, error igual alert. Eu posso colocar vários, tá? Se for o caso, ó, xss refletido alert document.cookie para extrair o documento de cookie, já diz ali no próprio nome, não é preciso de aspas. E aqui eu posso fazer o document.location para tentar redirecionar para uma nova página. Vamos ver? Tem algo acontecendo bem aqui. Deixa eu escrever ele aqui, porque aí eu posso ficar salvando. Igual JavaScript alert document. Opa, escrevi árabe ali. Document.location.
Vamos lá. XSS, os cookies do usuário, mas ele não redireciona. Pode ter algo acontecendo aí. Vamos tentar fazer aqui um exemplo no servidor local. Coloca esse mesmo script XSS, não tem cookies. Engraçado, ele pegou o iframe, ó. iframe, deixa eu trocar isso. X igual. Agora vai. Espero que vá. Primeiro, segundo. E aí ele redireciona. Não é toda a aplicação que está vulnerável a isso, como a gente acabou de ver aqui. Eu não sei se posso fazer diretamente isso daqui. Igual JavaScript. Aí no lugar de colocar o alert, eu coloco document.location. E ele não funciona. Vamos ver se eu trocar essa X error é igual a document location. Olha só, funciona assim. No caso, foi esse exato script aqui, porém sem o alert. Né? Foi exatamente isso daqui que foi inserido. Tem que voltar duas vezes para que ele permita. Opa, nem isso, ó. Então, olha só esse script aqui. Quando ele é informado aqui, ele faz o redirecionamento. Ele não pode ter o alert para fazer isso. No caso do GShop. Isso daqui a gente pode fazer um... como é que eu posso dizer? Foi um direcionamento via XSS. A gente fez isso. XSS refletido. E a gente viu também aí questão de alguns payloads. Para a gente ver a questão do XSS armazenado, é bem mais complexo, ok? Eu vou mostrar um pequeno exemplo dele trabalhando bem agora. Só um instante. Pois bem, aqui eu tenho uma imagem, né? Ele parece ser um PNG, mas olha só quando ele é executado com um navegador. XSS armazenado. E aí a imagem é exibida logo em seguida. Se tal imagem for, como posso dizer, inserida no servidor, sempre que alguém abrir aquele determinado arquivo, vai abrir a imagem e vai executar o payload inserido. Isso foi um tipo de alert, né? Só que o
a janelinha de alerta, mas ele dá para fazer muita coisa, né? Inclusive dá para comprometer gravemente os clientes de uma determinada aplicação. Então, esse tipo de XSS é considerado alto ou grave, ok? Lembrando disso, ele é considerado uma vulnerabilidade de alto risco, não pelo que ele apresenta, e sim por onde ele foi inserido, né? Posso apertar aqui para recarregar a página várias vezes e ele vai ficar fazendo isso aí infinitamente. Se eu pegar esse caminho aqui e acessar, mesma coisa. Então ele vai ficar aí nesse loop. Esse é o poder do XSS armazenado, ok? Então, se quiser conhecer tipos de scripts para XSS, é só pesquisar por XSS Payloads. Vai aparecer um link da GitHub. A internet está um pouco lenta hoje. Olha só, GitHub Cross-Site Scripting. E tem uma lista. Aqui abaixo tem mais uma. Lembrando que nem todos da lista servem para a mesma finalidade, tá? Olha só. Tem deles que são pequenos. Tem deles que são já conhecidos. Olha só. Opa, escreve aí. A gente pode inclusive testar o poder de ataque desses payloads, né? Olha só. Vamos ver se ele funciona. Não funciona. Quer dizer que ele já não serve para ser um refletido. Vamos ver esse daqui. Também não funciona, né? Cada um tem que ser usado no lugar correto para sua finalidade. Olha só. Não funciona. Esse daqui é bem semelhante ao que a gente usou, né? Só que ele é com barras. Olha só. E ele ainda funciona, porém ele trocou o alert por um prompt, né? Prompt de comando. Olha só. Aqui já tem deles com hexadecimal inserido. Não funciona. O hexadecimal é criptografado aqui, porém descriptografado na aplicação. Olha só, isso aqui é bem diferentão. Também não funciona, nem retornou texto. Ixi, esse aqui é grandão, hein? Vamos testar esse grandão aqui. Não funciona. Né? Então aqui, o que a gente consegue pegar de tudo isso é que seus payloads, olha, isso aqui funcionou, né? Cada payload precisa ser colocado no lugar correto, da maneira correta, do jeito certo. Isso daqui que ele colocou antes é caso a aplicação identifique isso daqui como o início do texto. Então isso daqui é para fazer um bypass, né? Para burlar esse início do texto. Passa vários caracteres até chegar nesse daqui e passar despercebido. On error igual a JavaScript alert 1, e aí ele
terminou, como se fosse um tipo de comentário, né? E aí acontece isso. Olha só, a lista é bem extensa. Todos têm suas finalidades. Isso aqui eu achei interessante, hein? X47 igual a X. Eu acho que ele vai descriptografar. Isso mesmo, não funciona. Eu vou deixar esse link para ser explorado, para que você possa ver, analisar, conhecer, né, ver que o JavaScript vai muito além de um script alert1. Ó, isso aqui deu uma resposta diferente. Olha só, a lista ainda vai muito além disso. Aqui já é um outro tipo de entrada. Olha só, aqui volta de novo. Então é uma variedade muito grande de scripts, de payloads para serem testados. No curso profissional a gente vai ver ferramentas que são automatizadas para isso, como também a gente vai criar a nossa própria. A gente vai pegar uma lista extensa como essa, por exemplo, e colocar ela, por exemplo, para passar aqui, ó. Tudo que chegar no endpoint, ela vai passar se apresentar um resultado ok. Se não for o resultado esperado, pula para o próximo, pula para o próximo. Igual o esquema de brute forcing que a gente fez. Até ele achar um que apresente de fato o XSS. Ok? Então por hoje é só e até a próxima aula.